Ei, Ronaldo, boa noite. Esperar só mais uns minutinhos aí que a gente vai começar. O som tá ok? Tá dando pra escutar legal aí? Se você puder me falar. Beleza, Ronaldo, obrigada. Vamos só passar os recadinhos aqui da casa antes. Devido à pandemia aí, nós resolvemos suspender as atividades presenciais, né? Então todas as atividades estão sendo feitas de modo virtual. Então nas quartas-feiras a gente tem o estudo das obras básicas, né? A gente realiza aí através do Google Meet. Então quem quiser participar, na nossa bio aí do Instagram tem um link, né, que você pode clicar, que vai ser direcionado direto para o WhatsApp, né, que é o grupo que a gente está usando para divulgação aí do link do Meet. O projeto Irmã Dulce, que tem o intuito de empréstimos de cadeiras de roda, andadores, muletas, bengalas, ele está funcionando. Então quem precisar ou conhecer alguém que precise de desses apoios aí, pode procurar um dos tarefeiros ou mandar mensagem por direct aqui que a gente entra em contato. E a campanha do Quilo Francisco de Assis, que ela é realizada todos os terceiros sábados de cada mês, ela continua também ativa. Então quem quiser fazer doação de alimentos, é só entrar em contato com a gente que a gente faz o cadastro. E no dia no terceiro sábado, a gente vai até a residência para recolher esses alimentos que são destinados à Casa da Sopa Jesus de Nazaré, aqui, né, de Esmeraldas. E lá eles montam as cestas básicas e destinam para essas famílias que necessitam. Quem quiser pegar um copinho aí para colocar água para fluidificar também, pode tá pegando e deixando aí do seu lado, que os benfeitores espirituais vão estar fluidificando aí. Vamos levar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Agradecer por esse mês, né, que está se encerrando, né, o ano que está se iniciando. Que o estudo de hoje atinja também aqueles que necessitam de uma palavra amiga, de um consolo. Os benfeitores espirituais, os mentores de nossa casa, os nossos mentores, se façam presente durante todo o estudo e que nos harmonizem para absorver melhor esse conhecimento a ser transmitido. Que esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então hoje a gente vai abordar o tema fobias, né, o 17º capítulo aí do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, né? E a fobia, ela tem origem aí, né, no medo excessivo de certas coisas, né? Ela também pode ser considerada um transtorno neurótico que tem relação com o estresse. Hoje a psicologia, né, traz aí mais ou menos 500 modalidades de fobia, né, que vai desde a fobia de insetos, lugares fechados, até o convívio social com outras pessoas, né? Então hoje a gente vai tratar um pouquinho aí de tudo isso. E Joana também traz um pouquinho, né, de como se dá esse desenvolvimento fóbico e traz a terapia para esses transtornos, né? O que a gente pode fazer para amenizar e até mesmo extinguir, né, todos esses transtornos. Então, a fobia é um medo exagerado de alguma coisa, né? Então, ela pode ter origem na infância, né? Algumas pessoas aí têm aquela brincadeira de colocar medo nas crianças. Então acaba que elas vão se desenvolvendo e trazem essa bagagem consigo. Ou até mesmo em vidas passadas, né? Às vezes a gente já nasce com
com esse medo impregnado no nosso ser. A gente tem essa ciência que nós somos seres imortais, né, que a gente vem aí buscando a evolução através de vidas, né, a gente já passou por diversas vidas, então em cada vida a gente em nosso ser a gente carrega um pouquinho de cada vida, né, então a gente está em busca aí da perfeição, nós ainda não somos seres perfeitos, estamos caminhando para isso, né, hoje a gente está num mundo de provas e expiações, passando para a regeneração, então a gente ainda tem muita coisa para aprimorar, para purificar, para desprender também, né? Então a gente ainda tem muitos traumas, muitos medos, muitas tristezas, dores que vêm, né, de diversas vidas aí, e isso está tudo escondido no nosso inconsciente. Então, a partir do momento que a gente busca essa elevação, essa evolução, esses medos, esses traumas, todos vêm à tona e podem vir em formas de fobia. Então, para a nossa própria purificação, a gente tem que passar por todo esse processo. A gente tem um ditado aí, uma frase, na verdade, que a gente gosta muito de falar dentro da fraternidade, que ninguém aprende no amor. A gente precisa passar por um momento traumático, pela dor, para tirar uma lição dali. Se a gente tivesse ciência que tudo isso é para o nosso bem, a gente tentaria de uma forma diferente. Mas tudo faz parte aí do nosso processo de evolução. Então, Joana, ela vem, ela discorre nesse capítulo os fatores e as circunstâncias que envolvem todos esses traumas. Igual eu citei aí que um deles podem ser durante a infância. Às vezes a criança, ela leva uma picada de um inseto, aquilo lhe causa uma dor, um desconforto. E à medida que ela vai crescendo, ela traz esse trauma, E isso gera uma fobia, porque às vezes ela não consegue nem sequer conviver num determinado local que tenha aquele inseto ou alguma outra coisa que remete àquela situação de medo. E a gente tem aí a fobia social, que algumas pessoas elas se isolam completamente, justamente porque elas não conseguem conviver com outros. E isso pode ter relação a alguma coisa lá na vida passada dessa pessoa, às vezes uma conduta imoral, alguma coisa do tipo. E ela trouxe isso para essa encarnação, Porque o nosso corpo ele é mortal, mas o nosso espírito ele está aí, na busca de uma evolução, de um aprimoramento. Então a gente tem diversas bagagens ainda inscritas no nosso espírito. E isso vai surgindo à medida que a gente também dá conta, Porque a gente fala muito isso, nós estamos vivendo a nossa melhor versão, Então, se hoje essa é a nossa melhor versão, quantos aprimoramentos que a gente teve que passar, quantas fobias que a gente já teve, quantos traumas também. Então, isso vem impregnado, de nossas vidas passadas, e a gente procura evitar muitas situações no nosso dia a dia, na nossa vida, que remete a esses medos, que a gente traz impregnados, sejam de injeção, a gente está vendo muito aí, devido à vacinação, que algumas pessoas elas têm um medo excessivo e elas criam um cenário ali, de perturbação mesmo, de não querer, às vezes até que a pessoa encoste nela, justamente por causa desse medo de seringa, E a gente aí tem também a fobia de chuva, tempestade, de animais, às vezes aí
às vezes até mesmo de um cachorro, de um gato. Na sua infância, aí você pode ter sido perseguido por um cachorro ou mordido, e você traz esse trauma, né, até hoje. A gente também tem aí, né, lugares fechados, né, que é a claustrofobia. E algumas pessoas, elas têm a sensação de estarem sufocadas, né, elas até levam a mão assim, não conseguindo respirar. Isso pode ter muita relação, às vezes, com alguma vida passada dela, que o seu desencarne se deu aí por esse meio, né? Às vezes ela estava, sei lá, num calabouço, ou num poço sem fundo, e acabou ficando presa ali por vários dias, ou até mesmo teve o seu desencarne naquele momento, né? E isso ficou impregnado no seu espírito, e nessa vida ela acabou tendo essa fobia de lugares fechados. A gente aí também tem situação de pessoas que não conseguem viajar sozinhas, né? Às vezes entrar dentro de um avião gera um pânico excessivo. E por aí vai, né? A gente tem aí, igual eu falei, a gente tem mais ou menos 500 tipos de fobia. E o medo, né, ele é relativamente comum. Todo mundo tem medo de uma coisa. Mas a partir do momento que você deixa esse medo te dominar, ele acaba sendo, né, transformado em fobia, porque você não consegue conviver com certas situações, com certos né, animais e por aí vai. Eu particularmente eu tenho pavor de cobra, né? Na minha infância teve várias situações que aparecia, né, na minha casa, então acaba que isso ficou muito impregnado, né, na minha infância. Então até hoje eu tenho pavor de ir para algum lugar. Eu já começo a olhar tudo para ver se eu não vou encontrar com nenhuma cobra. Teve uma situação que eu, minha mãe e minha irmã, a gente estava caminhando e eu estava de bicicleta no dia e acabei passando por cima de uma cobra. Então na hora assim eu larguei a bicicleta, eu andei mais um pedaço da estrada, larguei a bicicleta e comecei a gritar, né? Eu não conseguia controlar essa situação, e eu entrei num certo grau de desespero muito grande, e por mais que minha mãe tentava me acalmar e tudo, eu não conseguia voltar, né? Então eu fiquei alguns minutos aí nessa questão aí da neurose mesmo, isso aí eu tinha lá, sei lá, uns 7 para 8 anos. Então até hoje, sempre que eu vou pro meio do mato, alguma coisa assim, qualquer movimento que eu vejo, eu já acho que é uma cobra, então eu acelero ou tento ver algum lugar ali que vai dar para me subir, esconder. Então eu ainda tenho muito isso. Não chega a ser uma fobia de certa forma, né? Eu consigo conviver com essa situação, mas é uma situação que me causa pânico, né? Então, Joana até traz aqui no livro, né, que às vezes uma pessoa ela reside numa floresta e ela não tem, ela vai ter medo sim de aparecer alguma fera e tudo, mas ela não deixa de sair ou de exercer, né, as suas funções por estar naquele meio. Da mesma forma que às vezes uma pessoa mora na cidade e ela tem um certo receio de convívio social, mas ela vai conviver, né? Mas ela não vai ficar sempre presa dentro de casa. Então a fobia, ela só se dá quando você se limita a fazer certas coisas. Você se impõe aquela situação ali de, eu não vou fazer porque aquilo ali não me convém. A gente vê aí muito pessoas que realmente se prendem dentro de casa, às vezes não sai nem para comprar uma comida, tudo é levado até a sua casa, deixado na porta,
e a pessoa pega ali e se isola de novo, né? Então, no meu ponto de vista aí, a fobia social é uma das mais agravantes, porque a pessoa realmente ela não consegue conviver com outras e ela gera um mundo muito fechado, né? Então acaba que para ela sair desse casulo que ela criou é muito difícil, né? E acaba que ela tem que fazer anos e anos de terapia para conseguir voltar a conviver e mesmo assim não tão bem com outras pessoas, né? Então assim, igual eu falei, tudo isso ele vem para o nosso aprimoramento, né? Tanto moral quanto espiritual. E igual eu falei, né? Quando chega o ponto da gente ter que se soltar, né? Que se libertar, é muito difícil, né? Porque a gente se enxergar como seres imperfeitos e procurar, né, a tratativa para a evolução, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil você aceitar aquilo que está sendo imposto ali. Por isso que muitas vezes a gente precisa voltar, a gente consegue tratar um medo, uma fobia aí em uma encarnação e na próxima a gente vem com outro, né? Porque às vezes a gente não dá conta de tratar tudo em uma única vida. Então, né, algumas pessoas, né, quando elas não conseguem conviver com essas fobias, elas acabam abusando de substâncias tóxicas, né, álcool, drogas, e às vezes até medicamento mesmo pesado, por aí vai. Então acaba que ela também gera um outro transtorno, né, a gente já até viu isso em outros estudos, que é o alcoolismo e a drogadição, né? Então, ela tenta amenizar aquilo ali, mas ela acaba gerando um outro transtorno. Então, na sua evolução ali, ela vai ter que fazer uma tratativa não só de um, mas de 2 ou 3 ou até mais transtornos que ela tem aí. Então, nessa evolução, né, do nosso ser, a gente vem aí não sei lá quantas vidas que a gente já passou para ter esse aprimoramento. E sim, né, o Ronaldo perguntou aí, o medo de abrir a boca, falar é também uma fobia? Sim, o medo de comunicação é uma fobia, sim, né? A gente tem relatos aí de pessoas que elas não eram mudas, mas elas tinham tanto pânico de falar em público ou até mesmo se comunicar dentro de casa que elas criaram um silêncio absoluto. Então, o medo de comunicação, né, ele é considerado uma fobia, sim. E igual eu falei, né, Ronaldo, a gente tem mais de 500 modalidades de fobia. E vai desde fobias que a gente considera irrelevantes, né, até mesmo fobias extremamente graves, né, como o convívio social. A fala também é uma fobia muito grave, porque a pessoa ela se priva de comunicar com as outras. E isso pode gerar até mesmo uma fobia social, ela pode acabar se isolando também, justamente por não conseguir se comunicar. Eu espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. E uma das tratativas que Joana traz para essas fobias é justamente a psicoterapia, né, que envolve aí os profissionais da psicologia, terapeutas, psicoterapeutas e até mesmo psiquiatras, né? Então, assim, é sempre importante quando você vê que tem algo errado, que você realmente não está conseguindo externar isso, às vezes você procurar um profissional, né, para estar te auxiliando aí.
Então, muitas pessoas, principalmente que têm medo, às vezes, de lugar muito cheio, né, elas acabam preferindo lugares mais tranquilos e tudo, mas isso acaba também gerando uma certa fobia de lugares cheios. E no meio espírita, né, ela traz aí a tratativa com... Deixa eu achar aqui a parte que ela fala, que fugiu aqui. Né, a gente tem que ter essa ciência, né, que a gente está aqui num plano encarnatório, então a gente precisa passar por isso. Então, o primeiro passo é aceitar e ajuda mesmo, né, e trazer isso para a realidade espiritual. Então, quando a pessoa chega na casa espírita com... Não necessariamente, tá, Ronaldo? Então, aqui a pergunta do Ronaldo: aqueles que falam compulsoriamente, sem deixar uma conversa, diálogo terminar, também é uma fobia? Não necessariamente, né? Às vezes ela é uma outra fobia disfarçada dessa necessidade de fala, né? Às vezes a pessoa ela é extremamente tímida. Eu já vi muito isso acontecer. A pessoa ela é extremamente tímida e quando ela começa a falar, ela não dá espaço para ninguém expressar a sua opinião ou não dá abertura de fala também. Então isso às vezes pode ser uma fobia, mas pode ser também ter uma fobia escondida ali atrás, né? Que às vezes a pessoa ela quer disfarçar medo de uma outra coisa nessa fala excessiva que ela tem, essa necessidade de dialogar excessivamente. Então, não é necessariamente uma fobia. Tá? Então, aí, né, dentro das tratativas da fobia na casa espírita, essa questão do aprimoramento do ser, né, trazer para a pessoa essa questão encarnatória, que a gente está aqui justamente para a nossa elevação, para o nosso aprimoramento moral, traz a bioenergia, né, sessões aí de aplicação de passe e de água fluidificada, e as leituras também de obras que vão iluminar, né, aquele tipo de medo, de pânico que a pessoa tem. Eu vou contar, a gente tem mais alguns minutos aí, eu vou contar uma história rapidinha só para tentar ilustrar da melhor forma essa questão da fobia. Um jovem, né, logo na sua infância, ele tinha muito medo de pássaros, ele tinha pavor do bater de asas dos pássaros. Então essa situação, né, vamos supor, às vezes ele estava caminhando ali na rua com a sua mãe e ele via um pássaro, ele logo se abaixava, tentava se esconder, não conseguia, realmente começava a gritar, gerava um pânico muito grande, né? E a família, não conseguindo ver mais aquela criança passar por tudo isso, procurou ajuda psicológica, então levou, né? Foram várias sessões, porém o psicólogo ele não acreditava nessa questão reencarnatória, né? Então ele ia só até a infância dele mesmo. Dentro da psicologia tem uma técnica que ela é chamada regressão, né? Então, ele trazia essa regressão dele até a infância, né? Até a barriga da sua mãe ali. E mesmo assim, o jovem ele não conseguia se libertar. Então, durante toda a adolescência, ele fez esse tratamento, esse acompanhamento, e mesmo assim, ele não conseguia entender o porquê dessa fobia de pássaros. E isso, né, se transcorreu aí durante anos, até que um dia o psicólogo ele resolveu ir mais a fundo nessa regressão. Então, durante a sessão, né, ele foi conduzindo o jovem, e o jovem se viu durante a Segunda Guerra Mundial, num campo de batalha, né, junto com e ele relatando isso para o psicólogo. Então, junto com seu batalhão ali,
eles sofreram um ataque, né? Caiu uma bomba onde eles estavam. E quando a poeira baixou e tudo, durante a Segunda Guerra Mundial, eles usavam tratores para recolher os corpos, né? Acabaram sendo muitos. E então vieram os tratores e foram recolhendo os corpos. E esse jovem, ele não estava morto, né? Ele estava só inconsciente, muito ferido. E ele acabou indo junto com esses outros corpos, né, pro montouro, que era onde eles aguardavam até que viessem outras pessoas para fazer o sepultamento. Então ele ficou ali durante horas, dias, e veio um grupo de abutres, e, né, por causa da putrificação e do mau cheiro que acabava atraindo esses animais. Então eles começaram a comer a carne, né, e o jovem ali ainda, né, com um resquício de vida, sentia toda aquela, né, os animais arrancando sua carne, toda a dor. E mesmo, né, por causa do desencarne que ele teve ali, né, em decorrer aí do esgotamento físico mesmo, ele trouxe para a encarnação, né, para essa encarnação, esse resquício ainda daquela cena das aves batendo as asas, né? Ele conseguia ver o bater das asas e sentir a sua carne sendo arrancada. Então a fobia, ela tem muita origem sim nas nossas vidas passadas, principalmente por decorrência de uma morte violenta, algum trauma que se deu ali durante o desencarne. Então, né, esse jovem, ele teve essa fobia de pássaros, principalmente do bater das asas, durante o seu desencarne, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo, ele morre, mas o nosso espírito, ele carrega todos os resquícios das nossas vidas passadas. Então, o psicólogo, né, ele viu essa tratativa aí, viu o porquê, né, e acabou conseguindo ajudar aí esse jovem. Então a gente tem que ter ciência aí que os nossos laços espirituais, eles perpassam por toda a vida, né, independente se a gente teve um desencarne tranquilo ou não. Às vezes a gente fez alguma outra coisa na nossa vida passada que gerou uma fobia para essa vida, né? Ou até mesmo na nossa infância, por decorrer às vezes de uma brincadeira de mau gosto, ou alguma situação ali que gerou um pânico, um medo excessivo, e isso ficou impregnado no nosso ser. Então, assim, sempre que a gente presenciar uma situação, ou até mesmo, né, se passar com a gente, tentar, né, ver aí a origem mesmo de todo aquele medo, de toda aquela fobia. Procurar ajuda é sempre importantíssimo. Igual essa técnica de regressão, fazer com uma pessoa habilitada, capaz, porque às vezes hoje em dia a gente tem muito fácil acesso a tudo, né? Então às vezes você vai pegar aí um vídeo que a pessoa ela vai te intuindo a fazer, então pode ser que dê certo, mas pode ser também que você fique ainda com mais medo, né? Pode ser que isso te gere uma situação aí pior do que a que você já estava. E nós, como, né, espíritas, procurar sempre a nossa evolução moral, intelectual, procurar um entendimento, né, de tudo aquilo que se passa com a gente, e até mesmo com pessoas que convivem diretamente, e principalmente com crianças, né? A hora que a gente perceber que a criança aí, ela está desenvolvendo uma certa fobia, tentar ao máximo sanar isso ainda na fase, né, na fase de criança, porque senão pode levar anos até que se consiga chegar a fundo daquele problema dela. Gente, então é isso, né? Espero aí que tenha
sido satisfatório, que tenha tido um entendimento do que é a fobia. A fobia nada mais é do que o medo excessivo. Justamente, Ronaldo, né? Ronaldo colocou aí pra gente mais um motivo para não julgarmos ninguém. A gente não conhece a dor do outro. A gente não sabe pelo que o outro tá passando ali naquele momento. Então, tentar aí da melhor forma é acolher a todos. O não julgar, ele é um dos princípios morais aí que o Espiritismo traz. Então, eu realmente espero que tenha sido satisfatório, que tenha tido um bom entendimento. Se alguém quiser mandar pra gente alguma sugestão de tema para palestra, a gente nas terças-feiras traz muito isso, de tentar sanar dúvidas com a doutrina espírita. Então, quem quiser trazer algum ponto é só mandar por inbox pra gente, que a gente vai tentar sanar essa dúvida da melhor forma possível. Tá? Então, vamos elevar nossos pensamentos novamente ao mais alto. Nesse finzinho de tarde, agradecer por mais uma semana, agradecer pelo hoje. E que possamos todos os dias buscar esse aprimoramento moral, intelectual, a elevação do nosso ser. E que juntos possamos elevar o padrão vibratório da Terra, possamos auxiliar aqueles que ainda reluzem em sombras, tendo como guia e mestre Jesus. Que assim seja. Então, gente, um bom restinho de sábado, um bom final de semana, e que Jesus nos abençoe. Até a próxima.